Bom dia, pessoal. É um privilégio a gente poder estar aqui nesse domingo de manhã, reunidos como igreja para não só aprender da palavra de Deus, mas hoje em específico também celebrar a ceia juntos, né? E estava pensando no que a gente poderia conversar em específico hoje, né? E como vocês sabem, faz algum tempinho a gente está visitando, né, a Epístola aos Filipenses, e por curiosidade quis ver certinho a sequência do trecho que a gente olhou a última vez, e olhando para esse domingo de ceia hoje, eu pensei que o assunto que Paulo aborda ali na sequência para nós hoje ia ser muito interessante, principalmente por causa do momento em que a gente vive, né, como igreja, como brasileiros, enfim. Então, a gente, nesse momento de ceia, vai estar estudando Filipenses 2. Nós vamos olhar do 12 até o 30, mas eu acho que antes de a gente chegar no trecho em si, eu acho legal a gente dar um pequeno apanhado do que aconteceu até aqui, só para a gente se contextualizar melhor, né? Então, só pode abrir para mim o primeiro slide ali, Sam. A gente vai falar, com base nesse trecho, sobre pôr em prática a nossa salvação, né? Vocês vão observar os versículos que a gente vai olhar e dá para entender que a tônica deles vai ser exatamente esse desafio que a gente vê nessa pequena frase aí. Pode passar o próximo, Sam. Uma coisa que é legal é sempre a gente tentar tirar a mensagem central, né, de uma epístola quando a gente lê, de uma carta quando a gente lê, para ver e entender um pouco como Deus está movendo aquela pessoa a desafiar quem lê, né, aquele trecho. E se eu precisasse resumir para vocês em um simples parágrafo qual que é a mensagem central de Filipenses, eu creio que eu poderia dizer que Deus inspira Paulo a estar desafiando eles a manter vivo o Evangelho, entre eles como igreja, entre Filipenses, né, para que eles continuassem nesse processo demonstrar o Evangelho através de sua vida como comunidade, né? Então, para que eles primeiro tivessem essa preocupação de manter o Evangelho vivo em suas vidas, expresso em suas vidas, e que através desse movimento, como comunidade, eles expressassem, demonstrassem o Evangelho através da sua comunhão, através de tudo que eles eram como igreja. Pode passar o próximo, Sam? Com isso em mente, pessoal, a gente observou, né, antes de chegar até aqui, um poema muito lindo que Paulo vai escrever acerca do que ele incentiva eles a estarem vivendo juntos, né, que é basicamente uma só atitude, um amor que demonstra Cristo e o Evangelho, uma comunhão que é tão íntima que só pode ser proporcionada pelo Espírito. E ele usa Cristo como exemplo através de um cântico que era muito citado naquela realidade que eles viviam ali, nos lembrando de que Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, o Deus vivo, nos demonstrou através da prática do seu mistério, da sua vida aqui com nós, todas essas características que a gente é desafiado a imitar, né? A questão de uma vida humilde, uma vida que se humilhou e se ofereceu em favor de sua própria criação, uma vida que obedeceu a Deus, uma vida que exaltou e glorificou ao Pai, escolhendo ir e obedecer até morte e morte de cruz. E por isso, então, que Cristo, através de sua vida e ministério, glorifica plenamente ao Pai, né? Dá todas as glórias a Deus e Deus o exalta à mais alta posição. Isso era o que Paulo tinha dito até aí. Mas o trecho vai continuar. Então, eu acho que seria muito legal a gente fazer a leitura, capítulo 2, dos versos 12 até o 30, e aí a gente vai entender um pouco desse desafio que nós temos de pôr em prática a nossa salvação, certo? Então, acompanha comigo ali, verso 12 do capítulo 2. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões,
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, indesculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando sua vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. É um trecho bem interessante, porque ele começa com um desafio pessoal ali, que Paulo vai fazer dos versos 12 até o 18, e depois ele vai falar de 2 homens. E eu queria então que a gente observasse essa sequência que Paulo vai dar ao trecho, para a gente entender e observar alguns desafios que podem nos ajudar, cristãos, a pôr em prática a nossa salvação, né? Queria fazer uma oração antes, pessoal, só para a gente tentar se conectar o máximo possível ao que esse trecho tem a nos trazer, tá? Então vamos orar e depois a gente continua. Senhor Jesus, somos muito gratos, Pai, porque a Tua palavra é viva, eficaz e expressa a Tua vontade de forma clara para as nossas vidas, Deus. Obrigado porque a Bíblia expressa uma linguagem que a gente consegue entender, compreender e, ao mesmo tempo, ser desafiado por Ti, Senhor. Cuida para que, como igreja, a gente possa entender os desafios que o Senhor tem para nós através desse trecho e que a gente possa, Senhor, ter um coração humilde, que se curva diante da Tua palavra e que busca, Senhor, fazer a Tua vontade com aquilo que nós somos, Pai, da melhor forma possível. Abençoe esse tempo que a gente vai ter para estar observando as Escrituras mais de perto, Senhor, e que possamos sair daqui desafiados a viver uma vida que Te agrada mais na sua essência, Pai. É isso que a gente pede, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu creio que a primeira grande sacada que Paulo tem nesse trecho aí é que nos versos do 12 até o 18, ele vai basicamente nos dar uma receita muito prática do como é que a gente pode pôr a nossa salvação em ação, né? Do como é que a gente pode expressar a nossa salvação como cristãos. E eu queria que vocês sempre tivessem bem claro que quando eu falar aqui pôr a salvação em ação, é basicamente nós expressarmos do Cristo que nos salvou através das nossas vidas e das nossas atitudes, tá? Não é algo místico ou algo extremamente inalcançável ou, ao mesmo tempo, algo mecânico. Bem pelo contrário. É uma coisa de dinâmica, de dia a dia, de ser transformado por Cristo e a mensagem do Evangelho, a ponto de que Cristo seja visto em nós e através da nossa prática, tá? Então, sempre que eu desafiar vocês com essa frase, tenham isso em mente. Então, Paulo ali ele vai dar uma receita muito prática do como a gente pode fazer isso. E se vocês observarem o trecho com calma, a gente vai ver 3 características. Ele vai falar sobre obedecer contente, ele vai falar sobre servir sem murmurar, e no finalzinho ali, no verso 17 e 18, ele vai expressar a ideia de contribuir com o reino através do que nós somos, né? Através da nossa vida como um todo.
Eu acho isso muito curioso, porque às vezes a gente tem a tendência de partir na contramão, né? Quando fala de pôr a salvação em ação, né? A gente sempre pensa em grandes coisas, em grandes atos, em talvez grandes expressões, né? Muito públicas, muito visíveis. E quando eu olho para essas 3 características que Paulo vai estar desafiando aquela igreja em Filipos, eu vejo basicamente uma direção oposta a isso que muitas vezes a nossa mente naturalmente tenta construir ou imaginar, certo? Se vocês olharem ali no verso 12, ele vai estar dizendo para eles assim, ó: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham a salvação de vocês com temor e tremor. E ele vai dar sequência dizendo: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido em vão nem me esforçado inutilmente. Primeiro, eles tinham uma característica de vida que demonstrava obediência quando Paulo estava lá com eles, né? Paulo deixa isso bem evidente ali no verso 12. Depois, Paulo lembra a cada um deles de que toda essa obra que tem acontecido na vida deles, tudo isso que eles têm experimentado e tido a oportunidade de expressar, é realizado por Deus. Ou seja, não tem mérito nenhum daquilo que a pessoa mesmo pratica ou tenta aplicar, né? Sim, existe uma vida que se coloca diante de Jesus, que busca uma devoção, que busca conhecer a palavra de Deus, sim. Mas quem realiza a boa obra é o Senhor através do Espírito. A gente tem isso muito claro no verso 13. E isso vai de acordo e de encontro com a vontade de Deus para as nossas vidas e para a sua própria igreja. Então a gente tem sim bem presente a ideia de que precisamos obedecer, precisamos entender que essa obediência ela tem a ver com o que Deus quer para nós, ela não é aleatória, ela não é sem propósito. Deus nos desafia através da sua palavra, Deus nos questiona através da sua palavra, não para que a gente simplesmente sirva como marionete, bem pelo contrário, para que a gente aponte a nossa vida para o reino de Deus e para demonstrar um Cristo soberano através do que nós vivemos. Daí o contentamento. Porque a gente conhece essa dinâmica de Deus, a gente sabe que Deus é quem move esse processo nas nossas vidas, a gente sabe que é o Senhor quem opera isso em nós, por isso a gente consegue obedecer estando contente. A partir do momento que a gente se desvencilha desse ideal central, que é viver o cristianismo dessa forma, ou a gente vai se encontrar descontente ou a gente não vai obedecer. A gente vai andar de forma desajustada a esse comportamento. Da mesma forma, quando a gente não mais entende o propósito de Deus para a nossa vida e não mais entende essa condução do Senhor através do que Ele nos desafia, do que Ele nos instiga a fazer, a gente começa a ou não servir ou a reclamar enquanto serve. Vocês entendem? Que como um pequeno desajuste, a longo prazo, ele vai nos levando para uma vida morna e estagnada que não cumpre o desafio de ser luz no meio das trevas. Que não cumpre o desafio de expressar a diferença de Cristo e do Evangelho através do que nós somos diante de um mundo carente dessa mensagem do Evangelho. Por isso que Paulo, no final, ali versos 17 e 18, ele vai estar expressando para eles que mesmo que eles estejam numa fase difícil de vida, e a ideia de ser derramado como oferta de bebida é um quase morte, né? Ele fala que sobre o serviço que provém da fé de vocês, o sacrifício que eles oferecem para Deus, ele está alegre, mesmo passando por uma situação difícil. Por quê? Porque ele consegue se regozijar com o que todos eles estão fazendo e desafia eles a se regozijarem pelo que ele, Paulo, está passando. Ele enxerga a contribuição tanto da vida dele, quanto da vida daquelas pessoas, e o que essa contribuição tem feito em prol do reino. É lindo ver isso no texto.
Ele está dizendo, gente, mesmo que eu esteja aqui preso, mesmo que eu esteja aqui passando dificuldades, eu olho para o que Cristo está fazendo com vocês, eu olho para o que Cristo está operando no meio de vocês e eu consigo me regozijar. Então, quando vocês lembrarem de mim aqui preso e pensarem que eu posso sim estar sendo derramado como oferta de bebida, sofrendo, regozijem-se também. Cristo está usando a minha vida em favor do reino, em seu propósito, conforme a sua vontade. Paulo podia estar em outra postura, ele podia estar dizendo para eles, gente, ó céus, ó vida, ó dor, estou aqui preso, estou sofrendo, a minha vontade não aconteceu. Façam uma revolução por minha causa. Mas não. Ele diz a eles, regozijem-se por causa da minha condição, porque Deus tem cumprido sua vontade, através de vocês e através de mim. Pôr a salvação em prática, a gente está diretamente atrelado a viver essas características. A obedecer contente, acima de qualquer e toda circunstância. A entender que é graças a Cristo que podemos ter vida e vida verdadeira, e que isso nos dá a oportunidade de servir, e servir é privilégio. Por isso que a gente não pode atrelar serviço a murmúrio. Por isso que a gente tem que se alegrar de poder fazer parte de uma igreja, de ter oportunidade de ser parte de ministério, de às vezes não estar nas condições que nós almejaríamos estar, mas entender que são as condições que Deus nos permite ter para que o nome dele seja exaltado. São as condições que muitas vezes Deus usa para mostrar que é Ele quem faz, não nós. Que é a sua palavra que tem poder através do seu Espírito e não o meu braço. E vivendo dessa forma, sim, conseguimos ter uma ótica que visa contribuir com o reino e não mais com o próprio umbigo. É duro, gente, né? Porque o nosso coração ele é um pouco egocêntrico e tem tendência a almejar muitas vezes o que o pecado nos propõe. Mas a mensagem do Evangelho, como eu sempre digo, e se Deus me der o privilégio de ter 60, 70 anos aqui nesse púlpito compartilhando dela para vocês, eu vou dizer que ela é simples e radical. A gente não encontra nada complexo no centro do Evangelho. A gente vê Cristo, Filho de Deus encarnado, vindo à Terra, cumprir o seu ministério, expressar o amor de Deus para que o homem pudesse ser reconciliado com o Senhor. Para isso ele precisa de arrependimento e submissão. Ele precisa reconhecer e obedecer. É simples. Só que envolve o abnegar-se, envolve o deixar o meu ego de lado, envolve colocar Cristo acima de mim, a minha vida aos pés da cruz. E a gente olha para o Novo Testamento, a gente enxerga esse movimento nas pessoas que entenderam essa mensagem de verdade. A gente vê toda a narrativa de Atos fantástica, expressando o mover do Espírito Santo através de gente simples como nós, para que a obra do Senhor fosse feita, para que o Evangelho fosse conhecido. A gente vê Paulo, um cara nem um pouco comum para que isso fosse parte de sua vida, sendo usado por Deus como um arauto dessa mensagem. A gente vê esposas, mães, avós, trabalhadores, a gente vê bandidos, a gente vê doentes, conhecendo essa mensagem e guiando a sua vida através do Espírito para outra direção. Como tem andado nossa vida no que diz respeito a essas atitudes que estão relacionadas ao exercício e à prática da salvação que a gente tem em Cristo? E aí, para a gente lembrar, a questão de obedecer com contentamento, de servir sem murmurar e de contribuir com o que nós somos em favor do reino. Como tem andado as nossas vidas diante desses desafios que nós temos como cristãos? Nós temos expressado uma vida de contentamento, seja qual for a realidade que vivemos. Nós temos expressado a oportunidade de se alegrar e obedecer ao Senhor Jesus no nosso dia a dia e no nosso convívio como corpo. Nós temos contribuído com aqueles recursos, com aqueles talentos, com aquelas habilidades que Deus nos dá em favor do seu reino. Por mais que às vezes a gente tente teorizar aqui, pessoal, a gente não pode fugir do que acontece, né?
Então eu sei, cabe a cada um se colocar diante de Deus e avaliar essas questões na sua vida. Mas Deus conhece nosso coração. Nós temos que lembrar quando a gente pensa nessas coisas. O que vem na tua cabeça quando tu pensa nessas 3 palavras? Contentamento. O que tu associa a estar contente? Alegria. O que tu associa ao alegrar-se? Obedecer. O que tu associa à obediência? É um bom exercício para saber onde é que está o nosso coração. Eu, às vezes, me decepciono comigo mesmo quando eu penso nessas 3 palavras e eu vejo para onde a minha mente vai. Nosso desafio, como cristãos, é observar para essas 3 palavras e buscar o contentamento no Senhor, uma alegria que vem dEle e um obedecer a Ele. Tem muita coisa que precisa mudar, gente, no nosso coração. E eu digo como alguém que precisa mudar nessas coisas também. O que a gente precisa entregar diante de Deus para que a gente possa viver e experimentar esse padrão que agrada a Ele e que o engrandece através daquilo que nós somos, pessoal? Que coisas para mim têm tido mais valor, ou mais prioridade, ou mais autoridade do que Deus deveria ter na nossa vida? Por isso que eu gosto de fazer o exercício do que eu associo às palavras, porque aí eu vou direitinho para onde eu preciso mudar. Porque eu sei que às vezes o meu coração dá maquiagens muito eficazes para coisas que até parecem boas, mas não estão no lugar que deveriam estar. Pense nessas coisas durante essa semana, avalie elas no seu coração e, assim como eu tenho vivido esse desafio, busque voltar para o Evangelho. Busque voltar para o centro da mensagem do Evangelho. Um Jesus que graciosamente e imerecidamente oferece o amor dele por ti, a ponto de entregar a própria vida para que você pudesse experimentar graça e viver vida e vida eterna ao lado do Pai. Pode passar o próximo, São. Antes de ir para as aplicações práticas, eu não sei se isso aconteceu por acaso na escrita de Paulo, tá, gente? Eu tentei procurar em vários comentários e não achei nada muito enfático para afirmar para vocês que isso foi algo proposital nesse trecho, certo? Mas eu até comentei com o Gava um dia que ele veio aqui essa semana, que observando esses primeiros versículos, do verso 12 ao 18, e observando a sequência do verso 19 ao 30, eu vejo como Deus é muito gracioso com nós através das Escrituras. Porque Paulo dá um desafio grande nesses versos de 12 até o 18. E aí depois ele vai mostrar, através da vida de 2 homens simples, sem requinte algum, talvez, exemplos vivos da salvação posta em prática. Exemplos vivos de tudo aquilo que ele desafiou aquela igreja a seguir fazendo. E ele nem disse, aqui eu vou falar da vida de 2 fulanos para vocês que expressam tudo isso que eu estou ensinando aqui nesse texto anterior. Mas ele fala de 2 caras que estão vivendo circunstâncias e situações que os levam a ter uma atitude que demonstra aquele desafio. Paulo vai falar sobre o envio de Timóteo, sobre o retorno de Epafrodito. E eu acho curioso que, ao relatar todo esse processo, a gente observa claramente essas características de obediência contente, de servir sem murmurar e de contribuir com o reino na vida desses 2 homens. A gente pode observar, pessoal, um amor humilde e entregue ao Evangelho de Cristo na vida de Timóteo. Características que Paulo identifica quando ele vai afirmar que não tem ninguém com interesse tão sincero como Timóteo em relação àquela igreja diante deles no trecho, mesmo sendo um jovem. E que por isso ele fica tranquilo e descansado de poder enviar esse Timóteo interessado para estar ali tendo notícias daquela igreja e retornar para ele com informações. E já em Epafrodito, a gente consegue observar uma devoção humilde e entregue ao reino, tendo em vista toda a preocupação que aquele homem estava tendo com a igreja e ao mesmo tempo que ele demonstrou por Paulo ao topar ser enviado para suprir as necessidades que ele tinha.
E que Paulo estava dizendo, eu preciso enviar ele de volta para vocês, para que vocês se tranquilizem, para que ele fique bem também. Porque aí ele vai poder saber que vocês não estão preocupados. Ambos viviam engajados em favor do reino, independente de quais fossem os desafios e circunstâncias que se encontrassem à sua frente. Seja juventude, seja doença, seja sair do conforto do lar, seja mudar o padrão, estilo de vida. A gente vê dois homens que guinaram as suas vidas em direção ao Evangelho. E eu não estou dizendo que todos nós temos que pegar hoje, então, ligar para o Portas Abertas e saber onde é que estão os nossos irmãos perseguidos para a gente ir para a Coreia do Norte ou para toparmos ir para a África perseguida e enviar mantimentos e largar tudo que a gente tem. Não, não é isso que eu estou querendo desafiar nós a pensarmos, pessoal. Mas o que eu vejo como desafio na vida desses dois homens é que Cristo e o reino era a marca central deles. Mesmo eles tendo uma vida talvez que fosse muito confortável, muito ok, ou muito tranquila para eles viverem, a gente vê eles colocando o reino acima dessas coisas. A gente tem os dois como exemplo prático dos desafios propostos por Paulo que a gente lê antes. A gente consegue observar Timóteo e Epafrodito como irmãos que não foram marcados por estar descontentes. A gente consegue também enxergar que eles não foram marcados por viver reclamando ou murmurando. E a gente vê na vida desses dois homens, por mais que a gente não tenha tantos relatos assim sobre Epafrodito, mas Timóteo a gente consegue atestar um pouco mais, a salvação em Cristo posta em prática, sendo usada como instrumento nas mãos de Deus em favor da expansão do seu reino. Temos nos deixado inspirar por bons exemplos assim? Nosso coração almeja conhecer de coisas dessa forma? A gente tem buscado aprender através das situações que Deus nos permite observar por ser parte da igreja dele? Ou a gente anda desconexo com a realidade do reino que é presente aqui na nossa volta? Eu vou confessar para vocês de bom grado que Deus usa muito a vida de vocês para me ensinar muita coisa, em momentos muito pontuais para mim. Às vezes eu vejo provas pelas quais vocês estão passando e por como Deus conduz vocês através de provas, e isso me ensina. Às vezes eu vejo como vocês agem diante de situações mais complicadas ou de coisas que para mim parecem ser muito difíceis, e isso motiva o meu coração. Muitas vezes eu vejo o reino expresso na vida de vocês, e isso também me alegra. Mas isso tem sido uma marca comum do que nós experimentamos como comunidade? Nós andamos atinados e conectados a esse propósito que Deus tem para nós? É muito fácil se cegar de informação hoje, pessoal. Por isso que eu insisto em bater nessa tecla. A gente consegue encher a nossa semana, encher a nossa agenda, encher a nossa rotina com muita coisa que não tem nada a ver com isso se a gente não filtrar. Parece bobo, mas se a gente não atentar é para onde nós vamos. Eu sei porque agora eu tive uma bênção que se eu não tomar cuidado pode virar maldição lá em casa. Ela tem 10 quilos e 600 gramas, é meio carequinha, tem poucos dentes, chora bastante, se alimenta de forma bem intensa, tem muita energia. Vocês viram ele gritando ali atrás agora há pouco. Gabriel foi um presente que Deus deu para nós. Mas se nós, como casal, não tivermos o coração centrado em Cristo, a gente pode perder o foco em Jesus e transformar ele num bebê de ouro lá em casa. É isso que eu estou falando para vocês, que nós temos que tomar cuidado. Às vezes, coisas boas, presentes que Deus permite a gente ter, podem tomar o espaço e o lugar errado no nosso coração. E eu falo isso por vocês porque é uma tentação que eu tenho que lutar diariamente. Eu amo aquele gurizinho. Só que eu sei que ele não pode vir antes de Jesus na minha vida. E eu quero ensinar isso para ele. Eu quero que ele não me ame mais que Jesus. Eu quero que ele não ame mais a mãe dele que Jesus. Porque eu quero que o mundo olhe para a vida dele e enxergue Jesus. E não é só com coisas assim. Às vezes podem ser com bens, às vezes podem ser com carreiras,
às vezes podem ser com a imagem que a gente quer que os outros tenham de nós. É muito fácil a gente se desconectar dos bons exemplos. É muito fácil a gente dar valor para coisas que não deveriam ter tanto valor na nossa vida. É algo para o qual a gente deve estar muito atento. Então, que nós sempre possamos ter o bom senso, pessoal, de observar essas características do que é uma salvação posta em prática diariamente. Nós estamos obedecendo ao Senhor sem reclamar? Nós estamos obedecendo ao Senhor contentes? Nós estamos servindo com alegria? Nós estamos servindo sem murmúrio, através daquilo que Deus nos deu e nos ofereceu para que fosse estendido às pessoas? Nós estamos contribuindo com o reino através daquilo que nós somos? Que legado que a gente tem deixado? A nossa vida vai passar, gente. Jesus pode voltar agora, sim. Ali antes do almoço, terminou a celebração, nós compartilhamos da ceia, ia ser maravilhoso. É o que eu mais anseio todo dia. Mas enquanto isso não acontece, a nossa preocupação deve ser com o reino, em primeiro lugar. O quanto a gente tem convergido para isso. É um texto simples, é um texto que muitas vezes eu confesso para vocês que passei desapercebido no que diz respeito à profundidade, mas que Jesus usou para me desafiar muito nessa semana e para ajustar muita coisa dentro do meu coração. 6 versículos onde Paulo desafia uma igreja a viver um evangelho posto em prática, que demonstra temor e tremor diante do Senhor, que demonstra fazer a diferença sendo luz em meio a uma comunidade que precisa conhecer do amor de Cristo. É um evangelho que demonstra contentamento e cooperação para com o reino. E a gente vê expresso na vida de Timóteo, de Epafrodito, de Ciclano, de Beltrano, e nós podemos sim observar e aprender com essas situações. Então, só para a gente não perder o fio da meada, a gente, com base em Filipenses 2, do 12 ao 13, vimos que como cristãos nós somos chamados e desafiados a pôr em prática a salvação que a gente recebeu de Cristo por meio da mensagem do Evangelho. Que pôr em prática essa salvação envolve obedecer a Deus contente, servir sem murmurar, estarmos interessados em contribuir para com o reino através de nossas vidas. E que a gente sim tem exemplos práticos muito bons para observar isso nas Escrituras. Qual que é o impacto prático desse trecho na nossa vida, se a gente precisar pontuar alguns elementos? Eu quis deixar uma lista ali, porque muitas vezes a gente, por medo de mudança, né, divaga e tenta não ser tão pontual. Eu falo isso por mim, tá? Não sei como é que é para vocês. Primeiro impacto prático do texto na minha vida, que eu gostaria de estender a vocês, pessoal. A gente é chamado, como cristão, a pôr a nossa salvação em prática, a demonstrar a mensagem do Evangelho, a demonstrar a transformação e o amor de Cristo através das nossas vidas e a demonstrar isso como indivíduo e como comunidade. Pôr em prática essa salvação envolve obedecer Jesus, tá? A gente não consegue pôr em prática essa salvação em Cristo sem obedecermos Ele integralmente. Pôr em prática essa salvação envolve depender de Cristo também. Uma vida que não depende de Cristo, que não tem Cristo como centro, ou que Cristo está ali como um pet, não demonstra uma salvação posta em prática. Pelo contrário, a dependência dele vai demonstrar isso. Pôr em prática a salvação é ser contente com o que Deus nos permite viver. Então, sim, a vida que temos é a vida com que nós podemos estar muito contentes e satisfeitos, porque é a vida que Deus tem para nós. Ele segue sendo soberano todos os dias. Nosso Deus não viaja, nosso Deus não dorme, nosso Deus tem ouvidos, nosso Deus enxerga e conversa conosco. Então, se tu está vivendo essa vida, tenta entender o propósito que Deus tem para ti, porque Ele é soberano acima dela. Certo? Pôr em prática a salvação envolve, sim, dar bom testemunho. A gente não pode achar que nós estamos pondo a salvação em prática se Cristo não é visto através de nós. Se Cristo e o Evangelho não são experimentados através da nossa vida. Para que essa prática possa ser possível, a gente precisa depender de Jesus e conhecer intimamente a palavra de Deus. A gente é muito leviano se acha que vai conseguir colocar a salvação em prática sem experimentar e viver um relacionamento com Jesus, sem conhecer as Escrituras que Cristo nos deixou como padrão e como molde.
E por fim, pessoal, todos somos chamados a pôr em prática nossa salvação. Isso não é algo exclusivo de A, B, C, D, J, X ou Y. Isso é um chamado de Deus para a igreja, como indivíduos e como comunidade. Somos desafiados a isso pelo nosso Senhor. Certo? Então, o último slide são... Sempre gosto de deixar um desafio prático, né? E o desafio que eu andei exercitando essa semana, que eu quero estender a vocês, é: escolha situações em sua vida onde você pode ser contente com o que Deus te dá ou permite. Eu não sei vocês, mas eu tenho coisas em que eu costumo expor descontentamento, diante de Deus, inclusive. Então, que a gente possa ter o exercício de escolher uma dessas coisas e ser contente com aquilo que Deus tem permitido a gente viver. Não murmurar diante das circunstâncias. Eu tenho a tendência a ser extremamente reclamão, então eu escolhi algumas coisas no meu coração que eu tenho reclamado bastante e tomei a postura de baixar as orelhas diante de Deus e dizer: ó, Deus, se isso é o que tu tem para mim, top, vou aceitar e vou ficar de boa. E por fim, expressar o reino através da sua vida, através do contato com o mundo, com as pessoas, no seu trabalho, na sua vizinhança. Eu escolhi um lugar específico lá onde eu estou treinando jiu-jitsu. Estou tentando falar para as pessoas que eu venho aqui na Aliança, que eu conheço a Cristo, que a Aliança tem ministérios que tentam fazer a diferença na comunidade. E estou tentando ver se eu consigo convidar alguém para vir aí. Tem algumas pessoas que estão até começando a não fugir quando eu chego perto. Então, daqui a pouco, quem sabe, alguém vem nos visitar. Mas seja pontual, pessoal. Olhem para essas áreas que vocês têm, sim, passado, com certeza, porque nós temos vivido momentos que nos levam a essas experiências, né? E coloque seu coração diante de Deus, busque viver esse padrão que agrada a Ele nessas circunstâncias, certo? É o desafio que eu queria trazer para nós como comunidade. Queria orar e aí depois vamos partir para o nosso momento de ceia. Senhor Jesus, somos muito gratos, Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa, Deus. A gente vê que ela é extremamente inspirada por Ti e nos expressa, Senhor, da Tua sabedoria, nos expressa da Tua graça, do Teu amor para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque ela muitas vezes age de forma profunda no nosso coração, no que diz respeito às transformações e às mudanças que a gente precisa ter na nossa vida, Senhor. E para mim, durante essa semana, esse trecho foi bem assim, em relação às coisas que o Senhor quer operar no meu coração. E eu te coloco, Senhor, essa comunidade que é a Tua igreja, diante de Ti, e peço que nós possamos, como um todo, Senhor, escolher Te ter como nosso centro, escolher expressar a nossa salvação, pôr ela em ação dia após dia, e que o Senhor seja a marca da aliança, Pai. Que nada mais tome o Teu espaço, tome o Teu lugar, ou compita contigo no nosso coração, Deus, pelo contrário. Que a gente consiga demonstrar que todos nós obedecemos contentes, Deus, as coisas que Tu nos propõe, servimos com as nossas vidas sem reclamar, através das coisas que o Senhor nos permite fazer, e cooperamos, Pai, para com o Teu reino, porque Te conhecemos e sabemos que o Senhor é a vida verdadeira, é Tu que vale a pena, Pai. Transforma o nosso coração, Deus, que muitas vezes é teimoso e quer deixar a prioridade dessas coisas de lado. E ao mesmo tempo, Deus, nos dá da Tua perseverança para os processos que forem mais dolorosos e cumpridos, talvez, Pai. Nos ajuda a manter os olhos em Ti para que possamos seguir em frente. É isso que a gente pede e coloca, Senhor, diante de Ti como igreja e que o Senhor possa estar cuidando de nós, Pai. No Teu nome, Jesus. Amém.